Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo, porque aqui nós temos vídeo toda segunda, quarta e sexta, quase que variavelmente, viu? Então, se eu fosse você, já me inscrevia, já curtia, já entrava pra família dos punheters, né? Deixa o Mago arrumar o microfone dele. Um pouquinho mais alto. Isso. O Mago gosta de falar pertinho do microfone. Bom, meu povo, hoje o Mago quis trazer mais um da sequência do Cinema Magia. E confesso que esse de hoje é um pouco de última hora, porque eu tive a feliz surpresa de ir no cinema e relembrar uma saga de filmes que o Mago assistiu lá quando saiu, ainda era monge na época. E é um filme que eu sempre gostei muito, uma saga que eu sempre gostei muito, que se chama Sobrenatural. E não é a série. Então, é uma saga de filmes, né, de terror. Esse que saiu agora, recentemente, se você está vendo esse vídeo quando ele sair no canal. Estou gravando esse vídeo no dia... Hoje é dia... No meu celular aqui tá dando 11 de julho, então se você está vendo esse vídeo no começo de julho, saiba que recentemente no cinema saiu o último filme da saga de terror chamada Sobrenatural. E por que o Mago quis trazer? Porque eu fui vendo o filme e na minha cabeça voltou toda a franquia, né, primeiro lugar, e depois me veio que é um filme super interessante pra gente abordar no canal. Porque ele tem uma série de coisas que se aplicam à vida magística e espiritual de forma real. Claro que o filme aborda, como sempre, de forma lúdica e, nesse caso, forma terrorífica, né? Forma de terror. Então, meu povo, vou trazer uma sinopse, né? O Mago sempre traz a colinha, para não tentar dar muito spoiler, tá? Mas não vai ter como não falar muito, porque é um filme de 2011 o primeiro, tá? Só não vou dar spoiler do último. Mas os outros filmes são de 2011. Se você não assistiu até hoje, meu filho, então olha, vai assistir, depois você volta aqui, porque vai ter spoiler. A sinopse do filme, né? Como já falei, o nome do filme em português, Sobrenatural. O Mago tá com um catarro na garganta, desculpem por isso. Ele foi lançado nos cinemas em 22 de abril de 2011, né? O diretor do primeiro, que é o melhor da saga, na minha opinião, é o James Wan. James Wan é um gênio do terror, né? O cara faz filmes de terror fantásticos e ele que dirigiu o primeiro filme, por isso que é tão bom, né? A sinopse, né? A família Lambert, formada por Josh, que é o Patrick Wilson, que é o mesmo que faz o Invocação do Mal, que faz o Warren lá, né, o masculino. Então a sinopse. A família Lambert, formada por Josh, quem faz o Josh é o Patrick Wilson, que é o mesmo que faz o Warren lá, do Invocação do Mal, né. Sua esposa Renai, que é a Rose Barney, que a interpreta, e os filhos Dalton e Foster acabam de se mudar. Logo, uma das crianças entra em coma, de forma inexplicável, o que faz com que os pais pensarem que a nova casa abriga algum tipo de espírito do mal. Mas eles logo se mudam do local e nos dias seguintes acabam descobrindo que o problema não estava na casa, e sim no próprio filho. Então, resumindo, né, essa sinopse, a crítica deu uma nota bem ruim pro filme, porque assim, quando você for assistir, se você não assistiu, lembre-se que é um filme de 2011, com efeitos de 2011, então... E claro, um filme de terror, logo baixo orçamento, né, a maioria dos filmes de terror, um pouco mais antigos, recebiam baixo orçamento porque a indústria não queria investir, afinal, era um filme que não pode concorrer a Oscar, prêmios, nem nada. Então por isso que geralmente filmes de terror têm orçamento mais baixo. Como todo clássico de terror, começa com um clichê de uma família se mudando pra algum lugar, né? E é uma coisa que eu falo, filme de terror, ou você vai gostar, ou você vai odiar. Nunca tem o meio termo, já percebeu? Aqui também é a mesma coisa.
Nesse filme nós vamos nos deparar com essa família. Essa família se muda para uma casa. A criança, o filho, né, o mais novo, começa a ter... Mais novo não, mais velho. Começa a ter umas perturbações, de repente cai em coma. Só que esse coma que a criança cai, na verdade não é um coma. A criança tem um poder de projeção de consciência muito forte. E ela se projeta para o plano astral. E todo o terror da trama sobrenatural acontece na manifestação no plano astral para o plano material. Ora. O que é a magia senão a projeção da consciência do magista para um plano para causar efeito na sua realidade, né? Então o filme ele tem uma abordagem simbólica, esotérica, como plano de fundo, sobretudo mediúnica, muito forte, né? Porque essa é a história do primeiro filme, né? O menino entra em coma, e aí eles ficam todos apavorados, e começa a acontecer um monte de coisa sobrenatural na casa, mas o menino tá perdido no plano astral, e o filme fica cortando entre plano astral e plano material. De repente o pai consegue se projetar, eles contratam uma médium e tal. E essa médium, ela marca toda a saga sobrenatural, porque é ela quem traz o enredo mediúnico pra história. Ela quem vai explicar o que tá acontecendo com o menino, né? E eu acho que esse filme, nós podemos pegar ele pra um ensinamento esotérico, claro, tirando toda a parte de terror absurda, tirando toda a parte de fantasiosa, né? Porque como filme, o objetivo dele não é ser fidedigno à realidade. Mas esse filme ele tem muitos aspectos do plano astral que retratam a realidade de como de fato é quando a gente se projeta, né? E uma das características mais comuns do plano astral é que ele é como se fosse a nossa Terra, normal, só que um pouco acinzentada, sem cores, como se fosse uma espécie de negativo, sabe que é negativo de foto antiga? Como se fosse uma espécie de negativo de foto antiga do nosso planeta. E o filme retrata exatamente dessa forma. Outra coisa interessante que o filme aborda, em toda a sua saga, né? Não só no último, mas em toda a sua saga, é que quanto mais distante você vai em projeção, mais difícil é de se reencontrar, de voltar a si. Em conversas, em diálogos com magos experientes em projeções e tudo mais, e pela minha experiência também, todos somos unânimes em entender isso. Quanto mais eu me distancio, né, da minha localidade, de mim mesmo e tudo mais, no plano astral, mais difícil é de voltar. E não é voltar para a sua consciência, porque se você abrir o olho, você volta para sua consciência, mas é sair desse estado mental que a sua consciência fica projetada. E claro que no filme isso é abordado de forma lúdica, né? A pessoa entra em coma, a criança, por exemplo, no primeiro filme, ela se perde no plano astral, porque ela não sabe o que está acontecendo, ela não entende, ela não tem domínio, e aí ela se perde no plano astral e não consegue voltar, e ela fica presa, por isso que ela fica em coma. Eu não sei se eu já relatei no canal, mas teve um caso, quando eu era auxiliar de exorcista lá no mosteiro, que era um caso de possessão, e o frei, um dos freis lá se projetou pra tentar ir lá nos quintos dos infernos resgatar a alma da pessoa, e ele ficou em coma, ele não voltou. Não ficou possuído por entidade nenhuma, mas também não voltava a si. Ele ficou literalmente internado em coma. Foi coisa de umas 2 semanas, mas ele ficou. Então, assim, é muito sério essa questão do plano astral, né? E o filme ele aborda isso com seriedade, claro que com terror, né? Tem todo um drama, né, das entidades e tal. E até nisso a gente pode trazer para nossa realidade. Porque o plano astral, ele é um planeta Terra confuso. Você não sabe quem tá vivo, quem tá morto, quem é entidade de luz, quem é entidade disfarçada, quem é obsessor, quem é isso, quem é aquilo outro. E aí, claro, né? Ao se projetar, e as entidades que moram no plano astral, na Terra, né? Elas sabem quem tá vivo e quem não.
elas se acercam dos vivos. E aí por isso que começa a acontecer um monte de fenômeno poltergeist, um monte de coisa estranha. Porque o médium, o espiritualista, ele emana uma luz própria, que dentro do contexto do filme é uma lamparina, um lampião que eles carregam, né? Quando eles se projetam pro astral. E esse lampião é o que indica a luz deles. Só que as sombras, as trevas, querem se alimentar dessa luz. E aí nós temos o famoso vilão da saga Sobrenatural, que é uma figura humanoide com uma cara horrenda, toda vermelha, né? Seria a figura mais icônica dentro dessa saga, que mais marcou. Tem até uma hora que dá muito susto no filme, acho que é no primeiro ou é no segundo, não lembro, que tá o pai do menino vendo não sei o que, e aí atrás dele com tudo aparece o bicho com a cara vermelha. Nossa, isso marcou, traumatizou uma geração inteira, né? E assim é também, quando um obsessor gruda em nós, ele fica de fato grudado na gente. Uma vez eu fui fazer um atendimento mediúnico de uma pessoa presencial, e ao me concentrar na energia da pessoa, atrás dela eu via um ser muito parecido com aquilo. Não com a cara vermelha, mas totalmente desfigurada. Por quê? Porque tinha um obsessor que estava sugando a energia dela ali. E de fato eles ficam grudados na pessoa. Por quê? Porque vê a luz que a pessoa consegue emitir, a luz que a pessoa consegue emanar. Tudo isso, de forma lúdica, claro, é abordado no filme. É por isso que eu gosto muito. E que surpresa pra mim ter ido no cinema assistir o último, né, Sobrenatural, o 4, que dá encerramento à saga, e ver tudo isso se repetindo de uma forma mais intensa, né? Trazendo um pouco da sinopse. Acho que no final do segundo filme, eles fazem uma terapia de hipnose para esquecer, para o menino esquecer o trauma. Então, tanto o pai quanto o filho passam por essa terapia e não lembram mais o que aconteceu. Vale lembrar que, se não me engano, acho que no segundo filme, o pai fica possuído por uma das entidades obsessoras e tenta matar a família inteira, inclusive os filhos, né? Então eles passam por uma terapia de trauma e tal, para não lembrarem de mais nada disso. E aí o quarto filme é o resgate, que nem terapia de hipnose consegue fazer que pra vida inteira, né, eles fiquem. Nesse filme, o menino que nos primeiros filmes é pequeno, ele está grande, né? E aí o fenômeno vai começar a acontecer ao redor dele, na vida universitária dele. Só que é interessante que ele começa a ver os vídeos da médium lá, que é a grande médium do filme, que eu esqueci o nome dela agora, e ele acha que é bacana o dom. Quando ele vai descobrindo o dom de projeção, ele acha que aquilo é bacana, o oba-oba. E como somos assim na vida real? Tem até uma frase que a amiga dele de quarto fala pra ele. Ela fala: você está mexendo com forças que você não sabe controlar. Você devia tomar cuidado. Você tem que parar com isso. E ele para nada. Até que dá tudo merda, e aí eu não vou contar porque senão é spoiler, né? Mas, resumidamente, o quarto filme é um resgate da mediunidade dele que ficou adormecida por esta espécie de fechamento de corpo hipnótico que fizeram nele e no pai. E vai se intensificando, até que a coisa explode tudo de novo, né? Chega no ápice, no clímax do filme. Mas o bacana é que tudo isso é extremamente bem elucidado, bem abordado. Pra mim, o quarto filme, ele não é tão assustador, então se você está querendo ir pra assistir um filme de terror que vai te fazer dar pulos, talvez você dê alguns pulos, mas não é tanto quanto os primeiros, né? Assim sendo, minha gente, eu penso que a saga Sobrenatural de filmes, ela é uma ótima elucidação de projeção astral, né? Ah, eu quero ver um filme que ilustre bem projeção astral. Tem vários, né? Mas penso eu que tem uma série da Netflix, aliás, que eu vou trazer aqui também em uma outra oportunidade, sobre projeção de consciência, que é bem bacana, é uma minissérie. Mas a saga Sobrenatural traz isso de forma bem crua e rude, abordando inclusive perigos que são reais, né? Em projeções de consciência mais profundas. E a gente não pode negar esse fato.
Eu prefiro muito mais um filme de terror que aborde isso, como no caso de Sobrenatural, do que, sei lá, do que qualquer outra saga, né? Porque esse filme, quando você assiste ele em sua sequência, né? Ele vai trazer de forma crua a coisa como é. Claro que de forma lúdica, mas sem romanticismo, sabe? Porque hoje em dia existe uma falsa ideia sobre projeção de consciência, que não tem perigo nenhum, que é tudo oba-oba, que você pode sair por aí fazendo o que quiser no plano astral, que nada vai te acontecer, que é tudo mil maravilhas. E não é assim, a coisa é mais embaixo, né? Você pode se projetar no plano astral e logo de cara descobrir que tem um obsessor na sua casa, e aí? Você pode se projetar pro plano astral e descobrir, né, que o seu vizinho tem coisa ruim contra você. Você pode se projetar e descobrir que você mora dentro de um portal. Nunca esqueço quando eu era monge, né, na primeira casa que eu morei, ali na Santa Cecília. Era uma casa antiga de época, né, que a igreja acabou pegando pra si o terreno e deram pra gente morar lá. E era uma casa que ia bem pro subsolo. E onde a gente dormia, a gente ouvia barulhos, um monte de vultos, o pessoal via bicho, via coisa. E aí uma vez eu fui dormir e sonhei com um escravo vindo me pegar. Um homem preto, né, com roupas de escravo, vindo me agarrar com força. Ai, não no sentido bom, no sentido ruim, pelo pescoço mesmo. E eu lembro que eu acordei assustado, enforcado, e não era só eu, o outro frade do meu lado estava passando pela mesma coisa. E aí a gente descobriu que ali era um refúgio de escravos, tanto que a gente saiu dessa casa, de tão mal assombrada que ela era, né? Então dizer que o astral não afeta em nada a sua vida física, que você vai se projetar por aí, fazer o que quiser no plano astral, fazer acontecer e nada vai te acontecer, é uma grande invencionice desse povo moderno, né? É o mesmo povo que fala que fazer patchwork com diamond só dá bom, que não tem perigo, que goethe mental tá tudo bem, sabe? É essa mesma galera aí. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a projeção de consciência. E eu penso que esse filme aborda isso de forma muito clara, né? É claro que eles são leigos fazendo o rolê, né? Até no quarto filme, como eu tava falando, o menino fica super empolgado quando descobre que ele consegue se projetar tão facilmente, né? Ah, outra coisa interessante, sobretudo desse último filme, é a forma como ele vai entrando em gnose para a projeção de consciência acontecer. Ele tá estudando na faculdade de artes, né? E aí a professora começa a contar de 10 a 0, pedindo para ele fechar o olho, respirar profundamente e relaxar. E aí quando chega no 0, a consciência dele se expande e ele se projeta. E isso vai se repetindo até que ele começa a fazer isso com certa facilidade. E é aí que mora o perigo, né? Então, até como que entra em gnose é mostrado de forma ilustrativa nesse quarto filme, o que é bem bacana, né? Então, se você quer ir, eu realmente recomendo que você vá. É um ótimo filme. Pra quem quer ir assistir a saga inteira, eu recomendo que você assista na ordem cronológica correta, né? Porque a ordem cronológica é começar pelo terceiro. O terceiro filme da saga é um prequel. O que é um prequel? Que vem antes dos fatos atuais, né? Então começa pelo terceiro, que é um prequel, depois vai pro primeiro, pro segundo e pro quarto, né? E aí você vai entender melhor todo o rolê de forma numa linha do tempo correta. Que nota que eu dou pro filme? Eu dou nota 4 de 5 estrelas, né? Eu sou suspeito, porque eu adoro filme de terror, então pra mim dar nota boa pra filme de terror é fácil. Porque ou ele é muito bom ou ele é péssimo, assim. Nesse caso é um filme muito bom, sobretudo porque tem a ver com espiritualidade, com mediunidade, com magia e tudo isso que a gente envolve, né? Que a gente mexe, que a gente gosta de estudar. Então, me parece muito interessante que o filme consegue abordar pontos que pra nós que praticamos o rolê sabemos que é bem real, claro, de uma forma lúdica, aterrorizante, né? Mas de uma forma concreta, né? A forma como o menino entra em gnose,
a descoberta da projeção e a inconsequência no que se está fazendo. Depois, as consequências dos atos que vêm com o tempo. Depois, quanto mais longe você vai, mais difícil é de você voltar para o seu centro. Depois, você vai abandonando o seu corpo e indo para longe dele, você deixa ele livre para qualquer outra entidade vir. Então tem muita coisa aí que quanto mais você vai assistindo, claro, se vocês souberam o que você está vendo, ver com uma visão espiritual o filme, mais você percebe traços de realidade. Claro que sempre é importante dizer, é um filme, então não espere que você vai ver um fato real acontecendo. Não, é um filme, é lúdico, né? Vai ter uma bruxa, vai ter uns bichos, uns monstros lá, nada a ver, mas ainda assim são seres que no plano astral são representações de obsessores, né? De espíritos negativos mesmo que vêm para nos perturbar, para tentar roubar a nossa luz e se alimentar da nossa alma, né? Então tudo isso é abordado no filme e penso eu que, já que saiu um novo filme, seria uma ótima oportunidade para eu vir até vocês e indicar que vocês, se possível, vão ao cinema e assistam a saga Sobrenatural. Assista do terceiro, depois o primeiro, o segundo e vai no cinema assistir o quarto, porque tá valendo a pena. O filme é bom, sobretudo para quem tem olhos espirituais, e creio eu que depois desse vídeo você não vai ver esse filme, né, com tanta ingenuidade ou sem entender o plano de fundo dele, que é projeção de consciência e os seus perigos, tá bom? E é isso, meu povo. Então, recadinhos do Mago. Mês de julho, né? O Mago, mais uma vez, no fim do mês eu vou viajar, vou ficar uns 5 dias, 4 dias fora. Então, por isso, né, o rito coletivo vai ser um pouco antes, vai ser no dia 24/7. Se você está achando que vai ser nos últimos dias, porque mês passado, no rito coletivo, que o Mago foi viajar também no final de junho, e uma galera veio e ficou perdida, porque eu sempre faço os ritos coletivos nos últimos dias do mês, né? Que é pra dar tempo pra todo mundo se programar financeiramente ao longo do mês e fazer. Mas como eu vou viajar, novamente, vai ser um pouco antes. Então vai ser no dia 24/7. Reitero que é a última oportunidade de fazer rito de prosperidade coletivo com o Mago no ano de 2023. O Mago faz 2 por ano. O do primeiro semestre foi em janeiro, o do segundo semestre é agora, tá bom? Depois, só lá pra janeiro de novo. Então, fica aí a dica, se você quer participar, consegue acender velas, tomar banho de erva em casa, venha fazer parte da egrégora, porque eu te garanto que tem mudado vidas. Também, vocês me pediram para deixar o curso de tarô um pouco mais, né, ao longo do mês de julho, no valor promocional. O Mago deixou. O que é importante falar? O curso de tarô do Mago, ele é um curso completo, só que as primeiras aulas estão liberadas e depois o restante só após uma semana, tanto do curso de Scrying quanto do curso de tarô. Por que o Mago tomou essa medida? E é bom deixar isso claro aqui nesse vídeo. Pelo simples fato que a galera estava comprando o curso, assistindo tudo em menos de uma semana e pedindo reembolso. Vocês acreditam nisso? Pois é. Gente ruim, existe em qualquer meio. Inclusive dentro da magia. Aliás, é onde mais tem. E essa galera corrupta veio querer meter isso pra cima de mim. E aí eu falei, não, então eu vou trancar as aulas e só depois que passar uma semana vocês assistem o resto. Porque aí vocês não podem mais reembolsar, né? Infelizmente é uma estratégia que eu precisei assumir porque a galera tava metendo louco pra cima de mim, né? Comprando um curso desses que eu demorei uma vida pra fazer, para adquirir conhecimento, técnica e transmitir isso de forma segura e fazendo essa palhaçada comigo. Então, assim, é por esse motivo. Mas não se preocupem, que depois de uma semana automaticamente libera as próximas aulas, tanto no curso de tarô quanto no de Scrying. Então, se você quer adquirir, adquire enquanto está em valor promocional o curso de tarô, tá bom? Lembrando que não é só um curso de tarô, é quase um curso de magia com tarô. Você vai ter dicas de magia, meditação com cada arcano, você vai aprender a desenvolver sua intuição, suas habilidades psíquicas em 3 níveis diferentes. É muita coisa mesmo. Eu peguei toda a bagagem que eu tenho no rolê e trouxe para esse curso, por isso que ele é um pouco mais caro. Mas aproveita que tá com R$350 de desconto, vai lá e garante o seu, tá bom? Depois ele vai voltar pro preço normal, então não adianta chorar. Ai, Mago, não comprei. Aproveita agora, nem que você tenha que parcelar no cartão,
parcela que não é tão grande assim o valor, não é tão absurdo, tá bom? Você quer fazer ritual individual com o mago? Me chama antes de comprar leitura. Não adianta comprar leitura estratégica para pedir pacto de riqueza, porque eu não faço, isso não existe, né? Então, antes de comprar uma leitura estratégica para fazer um ritual individual comigo, me chame, converse, exponha a sua situação e aí a gente faz leitura, a gente faz trabalho, a gente faz o que for preciso, se for possível. Mas precisa passar pelo meu crivo antes. Porque eu, como magista, sei o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer, né? Então, você que quer e tem condições, e eu digo condições porque magia é luxo, tá? E é caro. Então, se você tem condições de arcar com um ritual individual, chama que a gente faz acontecer, tá bom? No mais, a agenda do mago está aberta aí no mês de julho. Você quer fazer uma leitura de bola de cristal para saber de coisas mais espirituais, você quer fazer uma leitura de tarô para saber de coisas mais temporais, você quer uma leitura de baralho cigano para saber um geral da vida, você que quer uma leitura de runas, né, para ter um acesso mais forte e direto com os deuses nórdicos. Enfim, tem leitura aí para todo mundo, para todos os gostos, para todo mundo da espiritualidade. Chama que a gente faz acontecer, tá bom? Demais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!